Bom, olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos aqui que estão no Facebook do Grupo Espírita Leon Denis, aqueles que também acompanharão depois aí pelo canal do YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês. Tinha um tempinho que eu não fazia palestra aqui, mas agora a agenda deu certo e aqui estamos, né? Deixa eu só colocar o tema enquanto o pessoal vai chegando. O perdão, já vou explicar de onde surgiu esse tema. Enfim, eu quero, antes de fazer a nossa prece, antes de iniciar os nossos estudos, lembrar da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que desencarnou no dia 12 de maio. É uma companheira, assim, do ponto de vista terreno, é uma perda inestimável, irreparável. Não existe outra Sueli Caldas Schubert, como não existe nenhum de nós. A gente diz assim, apenas demonstrando aí realmente o carinho que a gente tinha, todo o valor que ela expressava por Leon Denis também, o valor que ela tinha, o respeito pela doutrina, por Kardec, enfim. A gente ficou bastante triste ontem. A gente sabe que a vida continua, que ela continua trabalhando do outro lado, mas a gente sabe que ninguém está aqui para sempre, e essa partida, essa despedida, ela é sempre difícil para a gente que fica, né? E a gente diz que ela é muito boa para quem está do outro lado, sobretudo para quem recebe Sueli Caldas Schubert, que cumpriu tão bem, de uma maneira tão bonita, a sua passagem aqui pela Terra. Eu, pessoalmente, sou extremamente grato a ela, só limpar o óculos aqui, porque quando eu comecei a estudar o Espiritismo, fazendo as pesquisas, fazendo os estudos, quando não se tinha ainda, olha que eu não sou tão velho assim, não se tinha ainda tantos recursos como temos hoje, tantas facilidades de achar estudos, eu batia na internet e achava muita coisa escrita ou palestras gravadas que ela fazia, e sempre citando Leon Denis. E eu digo que eu devo a ela a minha aproximação com o pensamento de Leon Denis, justamente porque de tanto ela falar, aquilo despertou em mim a curiosidade. Ela fala de Leon Denis com carinho, ela até brincou comigo aqui pessoalmente quando veio participar do Fórum Espírita Leon Denis em 2018. Essa coisa de pandemia a gente já se perde no tempo. Ela se dizia uma Denisette, e eu até acolhi essa brincadeira e digo, realmente somos Denisettes, e, enfim, que ela seja muito bem recebida, que ela seja muito bem amparada, já foi, né? E receba a nossa gratidão, e se ela puder, assim que possível, aí, auxiliar a todos nós que aqui estamos, a todos nós que continuamos divulgando a doutrina, continuamos tentando seguir os passos de Jesus. Bom, então que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar nesta live, neste estudo, que ele possa realmente nos inspirar, porque hoje falaremos bastante dele e falaremos também daqueles que o acompanhavam ali naqueles primeiros anos de cristianismo. E para falar disso, para falar do tema O Perdão, eu vou recorrer ao livro Boa Nova. Inclusive, eu já quero até adiantar para quem não acompanha meu trabalho no movimento espírita, que eu estou fazendo um estudo sequencial deste livro. O livro, vou mostrar aqui para quem está acompanhando no vídeo também, o livro Boa Nova, psicografado pelo Chico e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Esse é um livro tão especial, mas tão especial, que eu sempre tive a vontade de fazer um estudo dele. E confesso que você iniciar um estudo exige uma série de, uma regularidade, uma certa disciplina que a pandemia acaba dificultando. Aí eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu decidi que sempre que fosse convidado para falar sobre sempre fosse convidado para falar com o tema livre, eu escolheria um capítulo que eu não havia falado ainda. Então, como aqui, quando fui convidado pela Marina, que o pessoal pensa, você é o trabalhador do centro, o dirigente do centro, você define. Não, nós temos aqui a Marina, que colabora de maneira muito especial, que é de Juiz de Fora também, na cidade da Sueli Caldas, e ela que faz a agenda. Eu até brinquei.
Falei, olha, você está como é que eu usei? Censurando lá, mas não é, coitada, é porque realmente ela me convidava e a agenda não dava, mas hoje deu certo. Então, quando me convidam, como foi o caso, e não me passam um tema, eu tenho escolhido falar sobre o livro Boa Nova até que a gente o conclua. Então, eu vou acabar essa palestra aqui hoje, eu baixo, né, ela do Facebook e coloco ela no canal do YouTube, tanto no canal do Geld, já que estamos no espaço do Geld, como no meu canal William Jacob Reflexões Espíritas. E lá eu estou organizando a playlist, e essa playlist terá, na sequência, 30 estudos, um estudo para cada capítulo. E esse é o convite que eu faço para todos vocês. E o capítulo 10, que é o que a gente vai falar aqui hoje, ele é intitulado O Perdão. E eu costumo ler alguns trechos, às vezes eu pulo alguma parte, mas eu leio para tentar trazer a essência mesmo da beleza com que Jesus falava e com que Humberto de Campos registrou e nos passou através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Aqui vai dizer, então, logo no começo, que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inolvidáveis, ou seja, inesquecíveis triunfos. Sempre que eu vejo inolvidável, alguma coisa nesse sentido, ou precisamos olvidar as ofensas, eu sempre gosto de dizer aqui que isso aqui é sinônimo de esquecimento. Então, aqui é de alcançado inesquecíveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aqui a gente já tem que ver um detalhezinho importante. Jesus pregava no lago. E, claro, se aproximava quem quisesse. Não se tinha ali um controle, uma barreira. Olha, você acredita no que ele está falando? Ah, eu acredito, então pode. Não, eu não acredito, então não pode. Ali não, ali se aproximava quem quisesse e alguns filmes até facilitam a gente imaginar como que isso realmente acontecia. Realmente não, como possivelmente acontecia. E aqui vai destacar que, em especial, Jesus atingia o coração de dois grupos. O grupo dos doentes atribulados. E o que esses doentes encontravam? Alívio. É bom lembrar que Jesus não curou todo mundo. Nem todo mundo que chegava perto dele era curado. Jesus também não aliviou todo mundo. Embora essa fosse talvez a sua disposição. Mas o alívio, a cura, dependia muito do outro. Tanto que sempre que ele efetuava uma cura, ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E quando as pessoas se aproximavam do mestre, nem todas foram convertidas, nem todas saíram convencidas. Basta lembrar, por exemplo, da figura do senador romano Públio Lentulus. No famoso diálogo descrito lá no livro há 2000 anos, em que ele opta, ele escolhe. Foi por vontade pessoal que ele decidiu não seguir Jesus naquele momento, adiando para o futuro, como nós todos sabemos, aparecendo tempos depois, já como escravo, o Nestório, já seguidor do cristianismo, até a gente conhecer essa figura espetacular que é o espírito Emmanuel, que tanto contribuiu para a divulgação do próprio evangelho, ou da explicação do próprio evangelho, que também ajuda na divulgação. Então, eram os doentes atribulados, encontravam alívio, e trabalhadores humildes, que se enchiam de santas consolações. E aí, claro que aquelas atividades, vai dizer Humberto de Campos, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então, eu sempre gosto, e quem estiver acompanhando aqui a playlist lá no canal, às vezes acontece, vamos maratonar, assistir uma depois da outra, vai, sim, ficar saco cheio de ver eu falando toda hora, vamos nos imaginar nessa situação, porque senão a gente vai começar a condenar esses judeus rigoristas.
Porque eles traziam uma crença muito forte ali e levavam ao pé da letra aquilo que as leis mandavam. E quando eles observam alguém, de certa forma, confrontando algumas dessas leis, as leis humanas, por exemplo, diante da mulher adúltera, atire a primeira pedra que ele não tinha pecado. De certa forma, Jesus teve uma saída inteligente, mas isso é uma afronta à lei que mandava apedrejar. Então, eles olhavam para o comportamento de Jesus, em várias situações tentavam colocá-lo numa situação constrangedora, e pensa, poxa, esse cara ele veio para revolucionar. E diante dessa percepção, começam então a pegar ainda mais no pé de Jesus. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Ah, pode ou não pode curar no sábado? Jesus vem lá e realiza curas no sábado, gerando, claro, um descontentamento por parte de muitos. Muita gente olhava e falava, isso não pode ser feito no sábado. E aí ele faz comparações maravilhosas, né? Tentando despertar nos outros, olha, se eu posso cuidar de uma ovelha no sábado, por que eu não posso cuidar de um ser humano? Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Vamos tentar imaginar agora os senhores da terra. Você tem escravos que eram tratados como propriedade mesmo, né, eram donos de escravos, e de repente esses escravos começam a realizar palestras entre si, falando da boa nova. Então, o Senhor das terras olha para esse comportamento e eles se veem ameaçados desse reino que Jesus falava e que nem todos compreendiam. Então, será que esses escravos estão tramando alguma coisa contra nós? Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. Então, conspirador vulgar e feiticeiro. Falavam isso de Jesus. E talvez falaríamos se ele reencarnasse hoje, trazendo as mesmas ideias. Muito provavelmente, vários autores dizem isso, ele seria talvez crucificado de novo, acusado das mesmas coisas, feiticeiro e conspirador. E aí, claro, eles viajam para Nazaré e ali começam a enfrentar alguns adversários da sua mensagem. Não foram poucos, diz Humberto de Campos, eu avancei um pouco no texto, não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras, que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias, olhem aqui as fake news, falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, vejam aqui, falsas informações, o que é isso? É um termo novo, fake news. É uma notícia falsa. Você começa, então, a falar algo de Jesus que não era verdade. Qual que é a finalidade disso? Criar na sociedade um descrédito. De modo que esse descrédito faça com que as pessoas, ao receber a mensagem, já não prestem mais atenção. É de você condenar o carteiro para não ler a carta. É uma expressão muito utilizada, né? Não só naquela época, mas a expressão é muito atual, não sei se usava naquela época, mas é uma expressão que nos ajuda a entender. Olha, fala mal do carteiro que quando ele entregar a carta, você recusa. E é isso. Então, propagavam informações falsas para que as pessoas não prestassem atenção ou não dessem valor naquilo que Jesus falava. E Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criara
que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Então, a situação era difícil. O que Jesus faz? Aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Isso é fantástico. O que acontece? Você tem uma situação extremamente delicada, difícil, de informações falsas, e Jesus aproveita essa situação para transformá-la em oportunidade. E qual palavrinha que fecha aqui o parágrafo? Ensinamentos. Então, diante de uma informação falsa, você vai levar o ensinamento. Diante da ignorância, você leva aquilo que se opõe à ignorância. Né? Diante de uma escuridão, você leva a luz. Diante do frio, você leva o agasalho, o calor. E aí, é claro que nem todos tinham a compreensão exata, correta, do que estava acontecendo e do que deveria ser feito. E, obviamente, os seus discípulos, muito imaturos, aprendizes do Evangelho, como nós ainda somos, não tiveram digamos assim, uma boa solução para o problema enfrentado. E aí vai dizer que Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, então Jesus falava e as pessoas gargalhavam, as pessoas zombavam, as pessoas, né, num linguajar mais moderno, tiravam sarro da cara de Jesus. Afinal de contas, quem que era ele? Quem é você? Como os jovens dizem, chegou agora que você está na janela? Chegou agora, o que quer dizer? Né, se a gente pode infringir a lei que nos proíbe realizar alguma coisa nos sábados? Então as pessoas ficavam incomodadas e riam, zombavam. E diante disso, e das apreciações menos dignas, acendiam nos discípulos, então, impulsos para que fizessem ali defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Bom, eu até consigo imaginar Simão Pedro bravo, revoltado, injuriado, querendo defender Jesus a todo custo ali. Conhecendo o perfil a partir dos evangelhos e do Boa Nova, por exemplo, dá para imaginar que Simão Pedro não aguentaria realmente calado. Ele que, por exemplo, quando Jesus é preso, traído por Judas, Simão Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado. Então, baseado nessa informação que a gente conhece, né, ela é bem famosa, dá para imaginar que diante de momentos delicados em que Jesus era ali ofendido, né, na sua honra, talvez Simão Pedro tivesse sempre aquela vontade de defender Jesus, nem sempre da maneira mais correta. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos tempos. Bom, então aqui a gente percebe Pedro, André, Levi, Tiago, Filipe, bom, pelo menos esses aqui citados, como que, né, desejando partir para o ataque verbal, é claro, discutir e impor as ideias, né, àqueles que queriam zombar de Jesus. E o que é que o mestre faz? Ele compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada. Aqui eu fico lembrando como se fosse uma guerra, né? Quando você percebe, olha, o inimigo está vencendo. Vamos recuar.
Vamos recuar para fazer o quê? Para montar uma nova estratégia. Então, Jesus pede para que todos se retirem. Não obstante a determinação, e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Aqui eles ficaram um pouco revoltados, porque Jesus não fazia nada. Jesus era ofendido, zombado, humilhado. Eles observavam e pensavam, Jesus está sendo injustiçado. E diante de um injustiçado, é natural que a gente tente, né, nessas situações, fazer alguma coisa. Mas Jesus, o próprio injustiçado naquela situação, nada fazia. Aliás, ele vai explicar o que ele fazia. Ele só não rebatia aquelas afirmações levianas a seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Aí eles vão fazer aquilo que a gente vai observar ao longo desse livro, o famoso e bom atendimento fraterno. Tem uma encrenca? Tem um problema? Não consegue ajuda? Não consegue solução? É muito comum que a gente ainda hoje busque a orientação de alguém que a gente considera, né, em condições de nos ajudar. Pode ser uma mãe, um pai, um amigo, um irmão, uma esposa, um marido, um filho. Pode ser um dirigente do centro espírita, um padre, um pastor, um psicólogo, alguém formado, né, que tem condições, né, de fazer um atendimento mais amplo, uma ajuda mais aprofundada. Então, aqui era isso. Eles ficaram incomodados, aflitos, e vão buscar em Jesus uma orientação. E aí a gente tem que ver. Eles estavam buscando orientação com o governador do planeta, o espírito mais puro que já se teve notícia e que já passou por aqui. Bom, boa noite aí, dá uma pausa rapidinho aqui para o Renato, para Maria Perpétua, para Lidiane, de Ravenna, Minas Gerais, querido João Carlos Batista, lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí a todos vocês. Só reforçando aqui para o pessoal, o João Carlos, acredito que já sabe, a Lidiane também nos acompanha aí, que a gente tem divulgado esse estudo na sequência do Boa Nova, que é o tema desse aqui hoje, é o capítulo 10, lá no canal William Jacob Reflexões Espíritas. Então, quem quiser acompanhar os capítulos anteriores a este, e eu vou fazer também dos posteriores, é só entrar no canal lá, que a gente está pondo tudo na sequência, tudo arrumadinho, e divulgando, claro, aos poucos, para, enfim, dar a nossa contribuição em torno dessa obra que é realmente sensacional. E aí, eles chegam para argumentar com Jesus e dizer, mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Gente, eu sou apaixonado pelo Pedro, porque o Pedro, ele parece com a gente, ou pelo menos parece comigo, né? Não vou falar por vocês, não. Pedro fala, gente, eu não sei se Jesus ouviu, mas deixa eu lembrar. Te chamaram de servo de Satanás. E aí o Filipe vai e complementa, né? Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. E aí eles pensaram assim, agora Jesus vai bater palma para nós, vai nos elogiar, vai falar, isso mesmo, meus amigos, muito obrigado, né? Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava. Como ele gostava de fazer sempre, né? E saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Outra coisa que eu adorava fazer, responder perguntando. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum, continuava Jesus, me empenharia em Nazaré
numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Isso aqui é tão interessante. Qual que é a resposta que Jesus dá para quem o considerava um feiticeiro, um impostor, um servo de Satanás? Ele trabalhava. Ele trabalhava, ele servia. E outro detalhe, ele fala, esforço útil que nos seja possível. Porque não adianta a gente querer fazer o impossível, a gente não vai nem dar conta. Se é impossível, não dá conta. Então, às vezes, o possível para algum momento é tal atitude, o possível para outra é outra atitude. Então, é que Jesus nos convida a fazer o possível, mas, de certa forma, a nos colocarmos numa condição de sermos úteis aos outros. Nesse particular, vejam o que Jesus diz. Não deixei de operar na minha esfera de ação. Não foi omisso. Não foi passivo. Porque uma coisa é ser pacífico, a outra coisa é ser passivo. O passivo é aquele que não faz nada, ele se acomoda, ele não faz nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e pronto. Gente, eu tenho dito isso assim, reforçado, essa ideia do Jesus no leme, Deus está no controle, hashtag Deus está no comando, beleza. Deus está no comando mesmo, né? Eu acredito piamente nisso. Jesus está no leme? Está mesmo. Mas ele espera que a gente faça, né, a nossa parte. Ele espera que cada um de nós dê a sua contribuição para que essa embarcação siga o seu caminho, né, desviando das tormentas, evitando-as, superando-as. Então é isso. A gente não pode transferir para Jesus, né, aquilo que é da nossa responsabilidade. Então, o que ele vai dizer aqui? Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, ele agia, não só esperava. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos, aqui acusação desonrosa que se lança a outra, em descompostura, injúria, insulto, e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Vamos lembrar aqui que Jesus ele está se referindo a essa situação, a essa circunstância. Nós olhamos o Evangelho, que teve momentos em que Jesus foi bastante enérgico. Por exemplo, quando ele chamou fariseus de raça de víboras, de hipócritas. Então, quando ele percebia que a situação assim exigia, porque Jesus nunca foi leniente com a hipocrisia. Ele era duro. Sepulcros caiados. Então, ele, quando se dirigia em algumas situações aos fariseus, a esses, muitas vezes que é a famosa frase, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Então, diante da hipocrisia dos fariseus, Jesus era bastante duro. Em outras ocasiões, ele fazia algo de diferente. Ele não apenas ele servia, ele educava, ele ensinava, como ele vem dizendo aqui. Então, Filipe, quase com mágoa, ele vai dizer que, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Aí, outra lembrança, né, do tipo, Jesus, você não está entendendo. Deixa eu te lembrar aqui, além de te chamar de servo de Satanás, eles falavam mal de você.
Né? Será que mesmo assim não valeria a pena, né, criar ali aquela situação que os discípulos criaram de discussão? Aí Jesus responde assim, de novo perguntando, né? É sensacional. Não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Isso aqui é um ponto para a gente refletir na nossa vida. Por que a gente quer que todo mundo tenha um elevado conceito da gente? E quando alguém expressa um descontentamento, ou uma contrariedade, ou uma reprovação que seja, a gente vai querer impor, falar, não, mas deixa eu te falar, eu sou legal, eu sou gente boa, eu sou caridoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, o outro tem o direito de achar o que quiser. O outro tem o direito de não gostar da gente, de achar a palestra chata, de achar o nosso assunto irrelevante, de achar o espiritismo antiquado. Tem o direito. Então, a gente tem que lidar melhor com isso. Jesus não quis a aprovação de todos. Ele vai deixar isso muito claro nesse trecho aqui do capítulo, quando ele vai dizer assim: nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falar em todos bem de nós, indistintamente. Então é isso, que tem gente que às vezes quer agradar todo mundo. Para quê? Ah, não, para que todo mundo fale bem da gente. Mas às vezes, né, nem sempre dá para servir a dois senhores, vai dizer Jesus. Não se dá para servir a Deus e a Mamon. Então, quando você serve a Deus, os que estão vinculados a Mamon vão te criticar. Vão te criticar. Vão arrumar uma forma. Jesus foi criticado, gente. Se Jesus foi criticado, por que a gente vai esperar só elogio? É muita vaidade, como vai afirmar Jesus. Muita vaidade. Diz aqui Jesus: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, escolher a porta estreita é complicado, é difícil. Não é a mais fácil. Continua aqui. Filipe, agora ele faz outra pergunta para Filipe. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Vamos lembrar de alguns? Antes de Jesus, Sócrates, por exemplo, condenado à pena de morte, o que Kardec coloca como sendo um dos grandes precursores da ideia cristã e espírita. Próprio Jesus, os apóstolos, tirando João o Evangelista, todos eles com mortes violentas, mártires. Se a gente avança no tempo, vamos observar ali, eu poderia citar os grandes personagens dos romances de Emmanuel, poderia falar do livro belíssimo chamado A Esquina de Pedra, que tem uma das cenas mais marcantes de toda a literatura espírita, né, que eu já tive acesso até hoje, que é a morte daqueles cristãos. Bom, quem não leu o livro já vai descobrir que os cristãos do livro morrem no final. A gente pode avançar um pouco mais, lembrar de John Hus, queimado no Concílio de Constança, Jerônimo de Praga, também, Joana d'Arc, queimada viva, só porque ouvia as vozes que ela dizia vir de onde? Dos santos e de Deus. Ela poderia muito bem não ter desagradado os poderosos da época, mas ela desagradou a eles e pagou com a própria vida. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. E eu poderia dizer hoje, às vezes daqueles que vivem tempos depois.
Jesus não é compreendido por todos nem 2000 anos depois. Não foi na sua época e não é por todos ainda hoje. E por que a gente quer ser compreendido e aceito por todo mundo? A gente não vai dar conta. Sinto muito em informar. Quem veio para a palestra pensando, nossa senhora, eu vou lá, porque ele vai me dar a fórmula de como agradar a todos. Olha, não tem jeito. Portanto, finaliza Jesus, é indispensável consideremos que o conceito justo e respeitável, mas antes dele, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro da nossa lealdade para com Deus. Então, a aprovação não é do outro, é a aprovação da consciência, porque é lá que está a lei de Deus. E aqui ele coloca lealdade para com Deus. Porque às vezes a gente começa a querer agradar a própria consciência, quando na verdade a gente está querendo agradar as próprias paixões, o egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade. Então, quando coloca dentro de nossa lealdade com Deus, opa, eu preciso respeitar as leis divinas. Porque às vezes eu estou perdido em mim mesmo, às vezes a minha consciência está perturbada a tal nível que eu não consigo compreender as leis de Deus. Ou não consigo acessá-las da maneira correta em mim. Porque as leis de Deus, repito, não estão fora. As leis de Deus não estão num livro, não estão numa parede, elas estão em nós. Mas é que o nível de consciência de cada um é diferente. E é necessário fazer com que essa consciência se torne cada vez mais ampla. E as leis de Deus, elas vão se resumir, todas elas, na lei de amor. Na lei de justiça, de amor e de caridade. Mestre, obtemperou Simão Pedro. A quem as explicações da hora... obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Pergunta Simão. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Responde Jesus. Olha, o Simão está tentando arrumar uma brecha, né? É o Simão era mineiro, tenho certeza. O pessoal do Rio de Janeiro aqui me perdoe, mas Simão era de Minas. Ele tentava ir comendo pelas beiradas assim, ele ia dando um jeitinho. Impulso. A resposta de Jesus. Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. E aí, deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam, perguntou Filipe. Filipe também não estava muito satisfeito, né? Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Então, primeiro você dá uma sopradinha, né? Aí depois você bate. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. O que a gente percebe aqui? Treta entre os discípulos. E eles tinham os conflitos, eles tinham as discussões, eles tinham os atritos entre eles. E aí ele pergunta, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Vamos entender. Eu falei lá atrás, a gente tinha ali 5 discípulos, pelo menos o que Humberto Campos destaca, discutindo com o povo, defendendo Jesus. Só que no caminho de volta, estes que discutiam eram agora acusados. Opa, mas peraí. Eu vou ali, discuto, agora vocês me acusam, discutem comigo? Onde é que vai parar? Se acontece isso no círculo de amigos, um círculo restrito, daqueles que acompanhavam Jesus, como é que a gente vai... Como é que será o futuro do evangelho? O mestre refletiu e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo.
Todavia, com respeito à comunidade Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Ou seja, Filipe está preocupado com os outros. Como é que está o reino de Deus aí dentro? Como é que está a sua edificação pessoal? Hoje nós falamos muito em transformação moral. Como é que está a nossa transformação moral? E aí o que Filipe fala? Que eu acho que todo mundo falaria naquela situação. É verdade que ainda não. Então, você já edificou o reino aí dentro? Não. Dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, era um colégio de imperfeitos, para que pudesse acolher outros imperfeitos. Isso aqui eu acho que facilita tanto para nós hoje. Quando a gente olha para um Simão Pedro, com aqueles arroubos autoritários, com aquela energia, a gente não busca justificar os nossos arroubos nele, mas a gente observa nele um ser que estava em construção, como nós estamos, como Jesus já esteve um dia. Jesus não foi criado perfeito, não foi criado um espírito puro. Ele chegou naquela situação numa longa jornada. Então, é importante a gente saber disso, não para que a gente, repito, se justifique no erro do outro, mas para que a gente entenda que, se Jesus aceitou eles com as suas imperfeições, ele aceita cada um de nós com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias limitações. Então, isso tem um simbolismo. Jesus escolher 12 imperfeitos tem um simbolismo muito bonito por trás. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar, enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida de um companheiro nos parece insuportável, é possível que algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Aqui eu quero trazer para o âmbito da família, porque talvez é ali as nossas maiores dificuldades, seja naquela família nuclear, naquela que convive com a gente no dia a dia, daquela que mora, né, na mesma casa, seja aquela família, né, hoje, pelo menos, né, não se tem, ou né, eu, pelo menos, não almoço naquele famoso almoço domingo em que você reúne desde o vô e da avó, e quando tem bisavô e bisavó também, até os bisnetos. E aí você tem 30, 40, eu digo que, né, não deveria ter, porque estamos numa pandemia e esse tipo de encontro, ele deve ser feito, quando não é possível evitá-lo, ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque, né, as questões óbvias aí da transmissão do vírus. Mas é que hoje em dia até o óbvio a gente precisa reforçar sempre, né? Enfim. Então, e tem desafio, né? Quem nunca foi para uma reunião dessa mais ampla de família, uma almoção do domingo, e às vezes via lá, nossa senhora, lá vem um fulano, meu Deus, lá vem um Beltrano, nossa, que assunto chato, nossa, mas estão falando disso de novo, lá vem o futebol, lá vem o Big Brother, lá vem a política, lá vem a religião, enfim, lá vem falar de música, ou lá vem o fulano colocar aquela música horrível que eu detesto, o outro tá ali comendo de boca aberta, mas o outro tá fazendo barulho, menino rabiscando a parede da casa e ninguém fala nada, uma coisa louca. Reunião de família, quando junta ali mais de 20, 30, vou te falar. Então, é assim. Agora, se a gente o tempo todo tá, né, repreendendo o comportamento do outro, será que o nosso comportamento é o tempo todo agradável? Será que vale a pena ser tão rigorista com o outro?
né, como se fôssemos seres totalmente perfeitos, equilibrados, e que não precisasse, eventualmente, da misericórdia e do perdão do outro. E trazendo até para um campo mais difícil, quando o outro nos ofende. Será que vale a pena a gente ficar guardando mágoa por tanto e tanto tempo? Será que a gente também não ofende o outro? O João Carlos, aquele que vem e nunca traz nada, né? Só a boca. É aquele que fala assim, olha, cada um vai levar aquilo que consome, né? Aquilo que bebe. Normalmente bebida é assim, né? Cada um leva o que bebe. Aí chega a pessoa com uma latinha daquela assim, de 235 ml de refrigerante. Aí ela toma dela rapidinho e entra na galera que levou a garrafa de 2 litros, né? Ou no caso, quem bebe cerveja, chega lá com uma latinha e sai cambaleando da reunião, e quem levou mais já fica revoltado, mas é folgado, pão duro. O que custa trazer um pouco mais, né? Reunião de família, tem de tudo, então é melhor até abafar o caso, como se diz por aí. Então, mas a questão é essa. Será que a gente tem uma conduta tão irrepreensível para ficar com o coração tão duro em relação ao erro que os outros cometeram em relação a nós mesmos? Nesse ponto de suas afirmativas, já caminhando aqui para o encerramento do nosso estudo, Pedro atalhou, lá vem Pedro. Entretanto, para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Isso aqui em família a gente vê demais, né? Mas ali é um lobo, tá fazendo de conta que é uma ovelha. E aí, o que Jesus fala para Pedro? O perdão não exclui a necessidade da vigilância. Nossa, essa frase aqui dá para colocar no para-choque de caminhão, dá para fazer um adesivo, né? Para pôr no carro, um quadro para pôr em casa. O perdão não exclui a necessidade de vigilância. Então você pode perdoar, mas pode ficar vigilante. Como o amor não prescinde da verdade. Então não é porque eu amo que eu vou mentir. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu devo amar e devo também estar ao lado da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende, essa frase aqui ela vai explicar bem a pergunta. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Na prática, a pessoa chega e fala assim, você me perdoa? Eu não preciso ficar fazendo uma cena. Mas espera aí. Você está arrependido? Olha, é de verdade esse pedido de perdão? Você está sendo sincero? Poxa. Não. Para eu acreditar, eu quero que você faça um vídeo, poste no Facebook pedindo perdão. Não, eu só aceito perdão se ele vier acompanhado de presente. Ou se ele vier acompanhado de um gesto humilhante. Você deve se ajoelhar numa praça pública e pedir o perdão. Precisa desse tipo de coisa? Jesus fala, né? Ampare. Vamos trocar de lado? Será que a gente gostaria, né, de ser indagado, de ser questionado quando a gente vai pedir perdão para alguém? Esse negócio de inverter os lados é importante a gente pensar nisso. Continua Jesus. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Esquecer o mal não é no sentido literal. Claro que tem gente que consegue, né? Eu nem lembro mais por que eu briguei quando em 2003 isso e aquilo. Às vezes você vai nem lembrar. Pode ser que tem coisa que você esquece, tem coisa que não. Tem pessoa que às vezes, um amigo muito querido estava andando de moto e sofreu um acidente, um homem alcoolizado,
né, numa atitude extremamente imprudente, bateu na sua moto e a perna dele teve que ser amputada tempos depois. Como é que ele vai esquecer disso? Ele olha e a perna não está lá. Mas o esquecer é você não ficar toda hora que você lembrar da cena, ficar alimentando ódio, raiva daquele que no momento cometeu um crime. Nesse caso aqui é um crime. Então é isso. Esquecer é não ficar alimentando aquilo dentro de si, que vai fazer mal para quem? Para quem alimenta aquilo. Quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não dá. Não dá para ser espírito puro guardando o ódio. Ah, William, mas e de quem eventualmente me matar? A gente vai ver aqui qual que é o exemplo que Jesus dá no final. Eu não vou dar spoiler, né? Embora você já deva imaginar. E se o irmão infeliz, né? Se o irmão infeliz, continuou Jesus, se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar. Lá vem a palavrinha aqui que eu sou implicado com ela. Ou seja, esquecer o mal. Foi quando, então, Simão Pedro fez a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí essa frase, todo mundo conhece ela lá do Evangelho. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Opa, deixa eu fazer uma pausa aqui para cumprimentar uma amiga muito querida, Maria Inês. Saudade, eu espero que você e toda a família estejam bem. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E quando eu coloquei aqui a indagação, mas será que a gente tem que perdoar aqueles que eventualmente nos matarem? Aqueles que fizerem conosco, que fizeram com Joana d'Arc, por exemplo, ou com a Joana de Cusa, ou com Simão Pedro? Só para a gente lembrar, esse Simão Pedro aqui, cheio de dúvidas, foi crucificado igual Jesus. E no momento do martírio, ele fez um pedido para os seus algozes. Olha, vocês poderiam me colocar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Atenderam seu pedido, colocaram-no de cabeça para baixo e o mataram. Vamos voltar para o texto. Últimas palavras. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amigos, Jesus realmente, assim, alguém pode falar, mas eu não consigo. Claro, a gente não consegue. Eu não conseguiria agora, nessa encarnação, mas esse é o modelo, esse é o objetivo, essa é a meta, esse é o alvo. Eu vou até pegar um quadro que fica na minha mesa aqui, que Leon Denis escreveu e ele simboliza muito bem. O amor é o ápice de tudo, o alvo de tudo, o objetivo de tudo. Jesus fez tudo isso, falou tudo isso porque amava. A gente não consegue nesse nível, mas repito, a gente vai conseguir um dia. Vai demorar? Vai, mas é importante que a gente não desista e que a gente persevere e
diante das dificuldades, busque força de todo jeito, seja num livro, numa palavra amiga de alguém, numa internet, num vídeo, numa mensagem, num psicólogo. A gente precisa superar as dificuldades, superar os obstáculos e, como gostava de dizer Leon Denis, seguir sempre em frente, sempre para o alto. E é com essa intenção, com esse desejo que eu encerro essa nossa palestra, esse nosso estudo, agradecendo a todos pela companhia, agradecendo mais uma vez a todo o legado que a nossa querida Sueli Caldas Schubert nos deixou, que a gente possa aproveitar as suas palestras gravadas aí, esparramadas pela internet, aproveitar os seus livros, porque com certeza foram anos de dedicação e que eles não serão em vão. Muito obrigado, Sueli Caldas Schubert. Ficamos todos aqui com gratidão no peito por tudo que você fez e com certeza Leon Denis prometeu que aqueles que tivessem lido depois da morte um dia encontrariam com ele. Eu tenho certeza que você, não sei se já encontrou, mas em breve estará com o nosso grande mestre, nosso grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo estudo lá no canal ou aqui também no Facebook do Grupo Espírita Leon Denis. Muita paz e até breve.